nossas vidas, Senhor meu Deus. Que a tua palavra venha como flecha aos nossos corações. Pai amado, Senhor, tu tens a liberdade neste lugar, porque a única voz que brilha é a tua neste lugar, Senhor meu Pai. Usa poderosamente a tua filha como nunca tens usado. Usa ela, fala conosco, fala com todos aqui, ó Pai. Desde a criança até o mais velho. E o teu nome seja glorificado, exaltado neste lugar. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém e amém, Senhor meu Deus. Glórias a Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Quero saudar a amada igreja nessa noite com a paz do Senhor. Amém? Amém. Mais uma vez, grata ao Senhor, né? Por retornar essa casa. Grato aos pastores, Rafael, né? Débora, amigos de longa data. Eu louvo o Senhor também pela vida da irmã Jéssica, né? Que me convidou para estar ministrando. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Como é bom estar na presença do Senhor. Aquele que entra na presença do Senhor não sai vazio, mas sim cheio da sua graça e da sua infinita misericórdia. Amém? Você pode tomar teu assento ou estar louvando. O irmão fica à vontade lá atrás. Deixa Deus te usar, irmão de som. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Louvado e exaltado é o teu santo nome. Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. És fiel, Jesus. Aleluia. Já quero estar lembrando os irmãos que essa ministração será lançada logo após no meu canal do YouTube. Os irmãos e as irmãs que tiverem desejo de se inscrever, é Juliana Zamboni por ali. Ali terá uma palavra para o teu coração. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus Cristo. Adoro o Senhor, glorifico o seu santo. Aleluia. Aleluia. É Deus. Aleluia. Quero pedir perdão por irmão, acredito que eu não passei o louvor para ele. Irmão, me perdoe. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Adora o Senhor, Pai, sei que eu preciso ouvir a sua voz quando estou no vale me sentindo só e tudo ao meu redor desaba sobre mim. Pai, abre os meus olhos, eu quero te ver. Creio em tua palavra, creio em teu poder. Estende a tua mão e toca-me. Luto com as coisas, deixo Deus agir. Sinto a presença e não saio daqui. Mas se o Senhor for comigo, eu não vou temer. Traz a tua glória ao meu coração. Toda a minha vida entrego em tuas mãos. Esta é a hora de tomar a decisão. Ou fico caído ou me levanto. Me entrega, me rendo ou eu luto. Duvido ou coloco a minha fé em ação pra ser campeão. Vou seguir em frente ou para agora. Tenho uma escolha nesta hora. Escolho a tua bênção e não a
adore o nome santo do Senhor. Aleluia. Luto com minhas forças, deixo Deus agir. Sem tua presença eu não saio daqui. Mas se o Senhor for comigo, eu não vou temer. Traz a tua glória ao meu coração. Toda a minha vida entrego em tuas mãos. Esta é a hora de tomar a decisão. Ou fico caído ou me levanto. Me entrega, me rendo ou eu luto. Duvido ou coloco a minha fé em ação. Pra ser campeão, vou seguir em frente ou por agora. Tenho uma escolha nesta hora. Escolho a tua bênção e não abro mão de ser campeão. Aleluia! Mais santo, Jesus. A igreja te adora, te glorifica, te exalta. Oh, aleluia! Ou fico caído ou me levanto. Me entrega, me rendo ou eu luto. Duvido ou coloco a minha fé em ação. Pra ser campeão. Tenho uma escolha nessa hora. Escolho a tua bênção e não abro mão de ser campeão. Sou campeão. Sou campeão. Aleluia, somos mais do que campeão na presença do Senhor. Amém? Eu quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia Sagrada. No primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, o capítulo é o 32 e o versículo é o 22 a seguir. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Gênesis capítulo 32 e o versículo 22 a seguir. Os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e também as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-as e fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o arraiar do dia. E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou. A juntura da sua coxa, da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste também. E Jacó lhe perguntou e disse: deixa-me saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ele ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma, ela foi salva. Amém? Vou falar um pouco sobre Jacó, sobre a luta de Jacó com o anjo. Jacó significa aquele que segura o calcanhar, ou aquele que suplanta. A palavra suplantar
significa ultrapassar, vencer, superar. E Jacó, desde que nasceu, ele já carregava uma identidade de um homem que vencia, de um homem que realizava, de um homem que suplantava aquilo que ele desejava. Jacó deu origem à nação de Israel. Como diz a Bíblia, foi conhecido por sua história de engano, de fuga, de luta com Deus. Mas finalmente sua transformação um dia chegou em Israel. Jacó estava debaixo de uma promessa, como seus patriarcas também estavam debaixo de uma promessa. Jacó estava vivendo aquilo que o seu coração desejava fazer, mas ele estava sendo visto do alto por Deus, como muitas pessoas que nós conhecemos, até mesmo na nossa família, na rua, pessoas amigas, conhecidas, que nós sabemos que até mesmo tem um compromisso de estar aos cultos, de vir à casa de Deus, de aparentemente viver uma vida santa na presença de Deus, mas a sua atitude demonstra aquilo que verdadeiramente não é aparentemente. Jacó, ele era dessa forma. A Bíblia nos fala que desde o nascimento dele, ele recebeu este nome devido à sua atitude ainda menino ao sair do ventre da sua mãe. Aleluia. Não sabia ele o que o Senhor tinha preparado para ele. Não sabia ele a forma que o Senhor ia agir e trabalhar em sua vida. Mas ele vivia debaixo de uma promessa. Em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 26, a Bíblia diz que Isaac ele tinha 60 anos quando gerou Jacó e seu irmão Esaú. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão gêmeo, a qual não somente garantiu o seu nome Jacó, mas o garantiu uma posição contrária de seu irmão Esaú. Quando nós olhamos para crianças gêmeas, nós sempre vamos observar que um é diferente do outro. Um tem uma atitude diferente do outro. O caráter de um é totalmente diferente do outro. E da mesma forma era Jacó e seu irmão Esaú. Mas o que ele não sabia é que o Senhor iria o surpreender em meia caminhada. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala que Jacó ele era neto de Abraão, filho de Isaac, pai de 12 tribos de Israel. Neto e filho de homens crentes, servos do Senhor. Vivia no ambiente espiritual, mas porém ele não tinha experiências com Deus. E quantas pessoas que convivem conosco e nós sabemos que nunca tiveram uma experiência com Deus. Aleluia. Ouve a palavra, ouve os louvores, estão presentes em reuniões, apenas falam com Deus, mas não entram numa intimidade com Deus. Aleluia. Existem dois tipos de oração. Existe aquela oração que toca o coração de Deus. Existe aquela oração que quando nós entramos nós não queremos sair. Existe aquele tipo de oração que quando nós falamos com o Senhor o céu se abre e o Senhor ele se revela a nós. Existe aquele tipo de oração que somente agradecemos e ponto final. Não nos prolongamos. Mas o que o Senhor deseja de mim e de ti é que nós venhamos ter intimidade com Ele. É que nós venhamos buscar experiências sobrenaturais. Experiências que o céu tem preparado para nós. Aleluia. Quantas pessoas que têm entrado no templo e não têm mais buscado por batismo com o Espírito Santo. Não têm mais buscado por dons espirituais. Alguns anos atrás você poderia até mesmo convidar um grupo de jovens ou até mesmo de adolescentes e dizer o que ele desejava. Eles desejavam ser cheios do Espírito Santo. Eles desejavam sentir a presença real do Espírito Santo. Desejavam ser levantados com dons de profecia, com dom de louvor, com dons de cura. Hoje a situação mudou. Se você observar e fazer uma pergunta para um jovem adolescente, o desejo dele não vai estar no céu, mas sim vai estar nas coisas deste mundo. O que mudou? Saíram da intimidade, deixaram de orar, deixaram de buscar. Não tem como a presença do Senhor entrar em nossa vida se nós nos esfriarmos espiritualmente,
se nós deixarmos de buscar a presença do Senhor. Devemos fazer sim para Deus. Devemos buscar sim do céu. Aleluia. Sabemos que a Bíblia nos fala que não devemos se preocupar com as coisas que nós precisamos. Mas devemos colocar a nossa mente, o nosso coração naquilo que vem do céu, porque as demais coisas acontecerão sobre a nossa vida. Porque o Deus ao qual nós servimos, Ele conhece as nossas necessidades. Aquele que vive só se preocupando com as coisas desse mundo, ele nunca vai conhecer o céu. Ele nunca vai desfrutar daquilo que o Senhor, que o Pai tem preparado para ele. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor tem bênçãos preparadas para a tua vida. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar ao templo, não somente para adorar e glorificar, mas para buscar intimidade com o Senhor, para buscar revestimento espiritual. Você precisa levantar o altar, não somente para agradecer, mas para dizer: Senhor, eis-me aqui como vaso, então entregue em tuas mãos e faça-me de mim aquilo que te apraz. Aleluia. É a forma que nos colocamos, é a forma que pedimos. É a forma que nós desejamos estar na presença de Deus. Nós precisamos desejar mais a presença de Deus. Os dias são difíceis. Cada dia que se passa nós vemos acontecimentos ruins acontecendo e a Bíblia se cumprindo dia após dia. Aleluia, glória a Deus. Não se dá mais para assistir um noticiário, porque é só morte, é só notícia ruim. O que nós devemos fazer é se posicionar na presença do Senhor. Esperar o Senhor arrebatar a sua igreja. Mas esperar buscando, adorando, se revestindo, se colocando, não saindo da presença. Aleluia. Em Gênesis no capítulo 27, no versículo 18 a 29, a Bíblia diz que Jacó ele é influenciado por sua mãe Rebeca. Ele se disfarça de seu irmão Esaú, para receber a bênção do seu pai no lugar do seu irmão. A Bíblia diz que Isaac já estava de idade avançada, já estava cego. Mas Jacó era influenciado por Rebeca, sua mãe, a se passar por Esaú. Havia uma preferência dentro daquela casa. A mãe se preocupava mais com Jacó do que com Esaú. Havia uma preocupação dentro daquela casa. Jacó já estava pronto para receber a bênção. E Isaac já estava pronto para descer à sepultura. Mas antes, a bênção deveria ser para ele. Não para o seu irmão mais velho, mas para ele. A qual ele estava se enganando. Enganando seu pai. A Bíblia nos mostra que ele prepara o animal. Ele prepara o alimento, ele leva até o seu pai. E ali ele disse, seu irmão Esaú. Seu pai pergunta 2 vezes se realmente é ele ele Mas a Bíblia diz que quando Esaú ele retorna para servir o seu pai, para receber a bênção já foi dada a Jacó. Ele nos mostra que dentro daquela casa nasce uma guerra, nasce um conflito entre irmãos. A Bíblia fala que Rebeca, então, mais uma vez ela influencia Jacó a sair de casa. A Bíblia diz que com 70 anos, Jacó ele sai de sua casa fugindo de Esaú para a terra de seu tio Labão, em Padã Arã, onde se casou com Lia e a Raquel, e ali ele trabalhava para o seu tio. Mas tudo aquilo que ele fez no meio da sua família lhe gerou uma consequência. Porque tudo aquilo que nós fazemos fora da direção de Deus traz uma consequência. A consequência a qual Jacó teve que viver era estar fugindo do seu irmão. Não era estar vivendo uma vida em paz. Não era estar vivendo uma vida em família. Mas era estar fugindo do seu irmão. Seu irmão procurava matá-lo. Seu irmão estava com ódio. E como Jacó sempre fez aquilo que estava no seu coração, ele sai da presença de Deus, ele sai da presença do seu irmão. Mas houve um dia em que a Bíblia diz que
ele se levantou em uma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E quando ele toma essa atitude, a Bíblia diz que Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o arraiar do dia. Até o raiar do dia, um homem luta com ele. E esse homem não era um homem comum. Esse homem não era um homem natural. Aleluia. Esse homem não era um homem como Jacó. Esse homem era um anjo enviado por Deus. Aleluia. O Senhor começa a resolver situações na vida de Jacó. Em um momento em que ele estava só, talvez pensando em tudo que ele passou, talvez pensando na vida e nos problemas que ele estava enfrentando, o Senhor do céu olha para Jacó. E o Senhor vê Jacó. E o Senhor resolve mudar a história de Jacó. A Bíblia diz que vendo ele, que não se entregava, tocou a junta da sua coxa, e a sua coxa se deslocou. A juntura da sua coxa, da coxa de Jacó, porque ele estava lutando com o anjo. Ele disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei, sem antes que tu venhas me abençoar. Aleluia. Havia uma preocupação na vida de Jacó. A mesma preocupação de 20 anos atrás. A mesma preocupação de anos que ele saiu do meio da sua família. Espírito Santo de Deus. Jacó, ele queria ser abençoado, mas ele não queria sacrificar. Jacó, ele queria as bênçãos do céu, mas ele não queria buscar a presença de Deus. Ele não queria levantar o altar. Ele não queria estar na presença de Deus. Meu Deus, tremendo. Aleluia. Tem muitas pessoas que querem ser abençoadas. Tem muitas pessoas que querem receber vitórias e bênçãos, mas não querem pagar o preço. Só querem bênção, só querem vitória, mas se esquece que para isso tem um preço a pagar. Glória a Deus. Aleluia. Estar aqui no culto desta noite, e no sábado à noite, ciclo de oração, é uma noite de sacrifício. É, meu Senhor. Aleluia. Porque muitos pensaram em vir e muitos não quiseram vir. Talvez veio um obstáculo, uma barreira. Talvez o frio, a circunstância, a mudança de tempo. Mas para o Senhor não existe mudança de tempo. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor é bom em todo o tempo. Verdade, Jesus. E em todo o tempo nós devemos buscar a presença do Senhor. Se o dia está ruim, se o dia está bom, se estamos na prova, se estamos no deserto, se estamos na bênção ou na vitória, não importa. É, meu Senhor querido. Nós devemos estar na presença do Senhor. Aleluia. Então o anjo disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Mas uma pergunta o anjo faz para Jacó: qual é o seu nome? O anjo sabia que era Jacó. Aleluia. Deus. Mas quando o anjo faz essa pergunta, qual é o seu nome? Ele só queria que Jacó respondesse o seu nome, para que Jacó viesse lembrar quem realmente ele é na presença de Deus. Glória. Quem realmente nós somos na presença de Meu Deus. Senhor querido. Muitas das vezes nós temos que estar parado como Jacó estava, refletindo sobre a sua vida e pensar: será que realmente nós estamos agradando o céu? Oh, Jesus querido. Será que realmente nós estamos fazendo a vontade do Senhor? Será que realmente nós temos compromisso fiel com Deus? Aleluia. Ou será que nós estamos vivendo uma vida de corrupção? Uma vida de pecado? Ou será que estamos nos afastando da presença de Deus por situações que estão à nossa volta? Existem pessoas que são sensíveis quando passam ou entram em um processo de dificuldade. Já querem largar a oração, É, Deus. já não querem mais adorar, já não querem mais louvar, como se o Senhor fosse culpado da situação. Oh, querido Deus. Aleluia, meu Senhor querido. Verdade. Aleluia. Nós temos que se posicionar. Não
somente como filhos, como herdeiro, mas como servos do Pai Altíssimo. Aleluia, Deus. Então o Senhor o abençoou ali. Chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, mas eu tenho visto o Senhor como Ele realmente é. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Naquele exato momento ele estava afirmando que ele realmente estava vendo quem o Senhor é. Ele realmente estava tendo prova, porque ele estava tendo uma experiência a qual ele nunca teve. A Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos, Isaac 180 anos, Jacó viveu 147 anos. Mas todos esses homens tiveram uma experiência forte com Deus. Aleluia, glória a Deus. Moisés, antes de descer ao Egito, ele teve experiências com Deus. Ele não viu o Senhor face a face, mas ele viu o Senhor passando pela sarça. Aleluia. Ele temeu o que ele viu, porque ele sabia que o lugar aonde ele estava com seus pés era um lugar santo. E ele precisava tirar as sandálias dos seus pés. Ou seja, ele precisava se dobrar, reverenciar o Pai. Porque era o Senhor quem estava falando com ele. Era o Senhor quem estava dando a ele a oportunidade de ele realizar uma grande obra. Era o Senhor quem estava dando a ele a sua presença para que ele viesse continuar. Glória a Deus. O Senhor estava trabalhando na vida de Jacó. Primeiro, Jacó sentiu a presença do Senhor. Ele notou o Senhor com ele. Ele lutou com o Senhor. Ele lutou para receber a bênção, para ser abençoado. E no exato momento que ele teve aquele encontro com o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor também preparou o encontro dele com Esaú, seu irmão. A Bíblia nos fala que ele mesmo passou a ver. E ele viu que seu irmão estava à sua frente com os seus 400 homens. Ele levantou os seus olhos e ele viu que Esaú estava vindo à sua frente. Ele estava com seus filhos, com suas servas, com suas esposas. Mas o que chamou a atenção, que na mesma direção que ele caminhava, Esaú também caminhava. A Bíblia diz, no capítulo 33 e no versículo 4, que então Esaú correu-lhe ao seu encontro, abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Aleluia. Quando a presença de Deus ela entra em nossa vida, Aleluia, glória a o Deus. Senhor entra para colocar toda a nossa casa em ordem. O Senhor entra para resolver qualquer adversidade. Graças a Deus. O Senhor entra para mudar o status do homem. O Senhor transformou a vida de Jacó. E o Senhor mostrou para Jacó que seu irmão ainda o amava. O que havia naquele encontro era a presença de Deus. Aleluia. O que havia naquele encontro era uma reconciliação. Verdade, Deus. Ambos não falaram uma palavra, mas se abraçaram, se beijaram. Aleluia. Foi o sinal de uma união. Foi o sinal em que Esaú estava dizendo: o que passou ficou para trás. Vamos olhar para adiante. Oh, meu Senhor querido. As mágoas, as tristezas, a angústia do passado já não fazem mais parte da vida daquele que serve ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aquele que serve ao Senhor, seu coração está inteiramente puro, Louvado seja Deus. sem mágoa, sem rancor, sem ódio, sem inveja. Oh, grande Deus. Verdade. Porque o amor do Pai está nele. Aleluia. O amor do Pai estava sobre Esaú, mas também estava sobre seu irmão Jacó. Espírito Santo de Deus, aleluia. O amor do Pai está nessa noite sobre a tua vida, sobre a tua casa e também sobre a tua família. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos como o Senhor trabalha na vida do ser humano. Oh, Jesus querido. O Senhor não esquece de ninguém, igreja. Verdade, Deus. Quando estamos embaixo de uma promessa, no tempo certo, Oh, Jesus. o Senhor, Ele vem e faz acontecer as suas promessas sobre a nossa vida. Talvez você está nessa noite esperando algo de Deus, esperando um milagre, um sobrenatural, talvez uma
fechada, a qual tu estás esperando para que venha se abrir. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite que o Deus ao qual tu serve, Ele está aqui nessa noite. Ele está operando um milagre. Glória a Deus. Nós precisamos crer Verdade, Deus. naquilo que o homem natural não vê. Verdade. Nós precisamos crer no poder de Deus, no agir de Deus, nas maravilhas do Senhor. Obrigado. Nós servimos um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que transforma o homem do pecado, que tira o homem da iniquidade Aleluia. e que mostra ao homem que vale a pena ser fiel ao Senhor. Nós vivemos essa fidelidade dia após dia. Quantos de nós passamos por experiências, algumas boas, outras não tão boas, ruins, mas em todas elas o Senhor está conosco. Oh, glória. Em todas elas o Senhor se faz presente na tua vida. Não importa a situação a qual tu estás enfrentando nesta noite, o Senhor está aqui para resolver qualquer situação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha de Deus. Muita coisa pode mudar na nossa volta, mas que você não venha perder essa presença. Querido Deus, aleluia. Porque a presença que nós sentimos aqui nesta noite, dinheiro nenhum paga. É verdade, meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Dinheiro nenhum paga o que você pode sentir. Obrigado, Senhor Jesus. Quantas pessoas estão gastando dinheiro com psicóloga? Estão gastando dinheiro com cartomante? Estão gastando dinheiro com adivinhas? Mas vocês estão aqui nesta noite, Oh, glória a Deus. aleluia, Aleluia. sentindo esta presença e sabendo que você pode ter entrado até doente, enfermo, mas que você vai sair daqui curado. Obrigado, Senhor. Porque você serve o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. O Deus que pode fazer além, Aleluia, Deus. onisciente, onipotente e onipresente, porque Ele se faz presente neste lugar. Glória. Talvez você enfrentou dificuldade para estar aqui nessa noite, mas é gratificante sair de um culto como este, ouvindo esta palavra e saber que você não está só. Amém. Saber que o Senhor já entrou com providência na tua casa. Saber que Ele está endireitando as tuas veredas. E que enquanto você estiver buscando a sua presença, Ele vai estar trabalhando. Amém. Ele vai estar agindo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Jacó precisava dessa presença. Jacó precisava ter uma experiência com Deus. E quando nós temos experiência com o Senhor, os nossos olhos são abertos. Nós passamos pela prova, pelo deserto, por situações difíceis, adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia. Nós entendemos e compreendemos como aquela mulher sunamita, que mesmo passando por adversidade no seu lar, ela sabia que ela poderia confiar no Senhor. Aleluia. Porque o Senhor estava cuidando dela, da sua casa e da sua Glórias a família. Deus. E da mesma forma, hoje o Senhor Ele tem cuidado de ti. Ele tem cuidado de tudo aquilo que tu tens entregado na sua mão. Aquilo que tu tens ofertado ao Senhor. Glória. Aleluia. Confie na palavra do Senhor. Obrigado. O Senhor, Ele não erra, Ele chega na hora certa, Ele não atrasa. Oh, Deus. Ele não trabalha por linhas tortas, Ele trabalha por linhas retas. E Ele está aqui nesta noite providenciando um milagre sobre a tua vida. Eu quero convidar a igreja a estar de pé nesta noite. Eu vejo uma necessidade neste lugar de orar pela tua vida. Oh, Deus. Eu não sei se nós